Eu sou Sara Quartaroli, sou empresária aqui nos Estados Unidos. E uma das minhas maiores paixões hoje em dia é o meu marido, meus gatos, minha família e o meu trabalho. Minha infância foi muito boa. Eu nasci no interior da Bahia, Jacobina. Fica mais ou menos às 4 horas de Salvador, da capital. Eu fiquei lá até os 4 anos de idade. Depois eu fui para Salvador e eu cresci em Salvador. Meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade. A gente sempre teve uma relação muito boa. Logo depois, meu pai foi pro interior. Minha mãe se casou de novo, tanto meu pai quanto minha mãe. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha mãe. Do meu pai e da minha mãe, eu sou a filha única. Mas os dois casaram assim rapidamente e foi muito tranquilo esse processo. Minha mãe e meu pai tiveram filhos ao mesmo tempo. Então eu tenho uma irmã por parte de pai e uma irmã por parte de mãe, com diferença de 1 mês de idade. Foi uma infância tranquila, então tipo assim, eu tive o privilégio de ir para boas escolas. A gente sempre viajou muito no Brasil. Foi uma vida muito tranquila, muito feliz. Com 15 anos, eu tive um pouco de distanciamento do meu pai. A minha irmã mais nova foi que cresceu comigo mesmo, que é Clarinha. Com 15 anos, minha mãe e meu padrasto se separaram. Então eu falo que a gente teve uma infância, eu tive uma infância ali dos 8 e os 15, onde a gente tinha de tudo. E a gente saiu do tudo pro nada em 24 horas. Mas minha mãe é muito guerreira. Minha mãe me criou sozinha praticamente, né? Nesse processo minha irmã era bem pequena. Então minha mãe voltou a trabalhar. Foi trabalhar no shopping. Trabalhava de domingo a domingo. Minha mãe trabalha até hoje, domingo a domingo. Trabalhava mais de 60 horas ali por semana para sustentar a casa. E pegava ônibus e tudo. E as coisas foram se ajustando. Então eu fiz o 2º e 3º ano numa escola que já não era tão boa quanto eu estudei, ainda era particular. Mas consegui fazer numa boa escola que era do meu bairro, assim, não precisava pegar ônibus. E minha mãe foi trabalhando e foi melhorando no emprego. E a gente foi galgando as coisas aos poucos. Então logo em seguida ela comprou outro carro. Eu fui pra faculdade, não podia fazer uma faculdade boa, eu queria fazer medicina na época, que não tem nada a ver comigo, ainda bem que eu não passei. Eu sempre fui boa aluna, mas acho que eu não me dedicava muito naquela época. E aí eu comecei a fazer relações internacionais, porque eu sempre tive o sonho de morar fora. Eu vim pra Disney com 12 anos e eu não sei o que é que eu sempre sonhei em morar nos Estados Unidos. Então comecei a fazer relações internacionais, fiz a faculdade por 6 meses, não podia pagar, porque eu comecei a fazer eventos para poder bancar a minha faculdade. Mas era uma faculdade que era um pouco mais cara, ainda era um bacharel. Nesses 6 meses da faculdade, eu percebi que eu gostava mais da área de logística, mas eu não queria muito dar aula. Então eu vi que a faculdade de Relações Internacionais estava indo pro lado do bacharel, pro professor e tal. Então eu fui fazer logística na Unifax. Por quê? Porque na época eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade. Então nessa faculdade tinha muitas pessoas que eram gerentes e tudo. Então eu entrei na faculdade, no meu primeiro semestre eu consegui meu emprego. O meu colega de sala era gerente da Varig Logística. Eu fiz a entrevista e passei na parte internacional. Então a minha vida era bem corrida. Eu acordava tipo 5 da manhã, tinha que estar no terminal de cargas da Varig, que no aeroporto era tipo 50 minutos da minha casa, pegava 2 ônibus para ir para lá. Descia, trabalhava o dia inteiro, esperava carona de alguém para pegar o terminal de cargas para ir para a faculdade, ou vinha direto para a faculdade. Fazia faculdade das 6 às 10 horas da noite, pegava mais um ônibus, que era o último a passar, e voltava para casa, assim, umas 11 e pouco. Então essa foi minha vida ali, até eu me formar. Já estava com um trabalho melhor, que daí eu fui mudando de emprego. Fui para Vivo, depois eu fui para a J. Macedo, que é Brandini, Petitbon. Virei analista regional de KPI e tudo. E aí eu fui fazer engenharia de produção, eu falei, cara, eu tô apaixonado por engenharia, mas aí eu podia pagar, né? Porque era a faculdade mais cara. E aí, novamente, meu salário ia todinho pra minha faculdade, sobrava muito pouco. E aí foi quando eu namorava há 5 anos, mas é aquela coisa, eu falava assim, é meu namorado, mas não é meu marido. Porque, eu não sei, acho que não me sentia casada ali na época, morava junto e tudo. E aí, por coincidência, eu terminei o namoro, meu cargo era um cargo de confiança. Meu gerente regional foi demitido, eu fui demitida no mesmo dia e eles fizeram uma reestruturação da empresa. E eu tinha uma prima que morava aqui nos Estados Unidos. Antes de eu ligar pra ela, eu fui demitida e tal, tava fazendo faculdade. E aí eu fui pra uma entrevista numa dessas montadoras e tal, não lembro qual que era o nome da montadora, e fiquei em 2º lugar, porque precisava do inglês. Eu entendia, mas na hora de conversar, travava. Então, quando chegou na última entrevista, passei vergonha, né? Eu não consegui me desenvolver e não passei, perdi a vaga. Aí, na minha cabeça, eu falei, eu vou pros Estados Unidos, eu vou estudar 6 meses, vou ficar lá na casa da minha prima, vou estudar 6 meses, e quando eu voltar, eu vou conseguir um emprego melhor. E aí, eu tomei a decisão de vir. E eu sei que do dia que eu decidi vir,
Com 30 dias eu tava aqui nos Estados Unidos. E aí eu cheguei nesse país, eu falei, eu nasci no lugar errado. Eu não volto nunca mais. Dentro de mim eu falei, meu Deus, eu acho que eu vivi a vida inteira pra morar aqui. E aí morei na casa da minha prima, que me recebeu bem, a família dela e tudo. Depois eu saí, fui morar sozinha. E comecei com esse processo aí, eu fui fazer de tudo. Assim, nem falava pra minha mãe, né? Limpei casa, 5 casas por dia. Imagina, nunca tinha limpado uma casa na vida. Mas foi super importante pra mim, porque eu aprendi várias coisas que eu, tipo assim, totalmente despreparada pra vida. Eu fui galgando, aí consegui trabalho de garçonete no restaurante brasileiro, aí era bom. Porque daí eu comia lá. Quando você chega, você conta cada centavo, gente. Cada centavo. Então eu comia lá, contava os chips e tal. Aí consegui um emprego de delivery, que me ajudou muito, porque o emprego de delivery era numa pizzaria italiana, o pessoal falava inglês. Então eu já tava desenvolvendo meu inglês. E eu falei assim, eu vou aprender inglês porque eu quero trabalhar na minha área. Então eu trabalhava no restaurante brasileiro a semana toda. Sábado mesmo eu trabalhava até as 4 da tarde no restaurante brasileiro. Das 4h30 eu ia pro delivery e chegava em casa às 11 horas da noite. Era loucura mesmo a minha correria, porque eu precisava me sustentar. Logo em seguida, meu sonho sempre foi trabalhar na área de logística. Quando eu vim, eu falei, vou trabalhar na empresa americana, é meu sonho, vou trabalhar na empresa americana, eu vou fazer acontecer. E aí, um amigo meu, aí falou, Sara, o que você faz da vida? Eu falei, eu trabalho com logística, eu tô querendo trabalhar na minha área e tudo. Ele, putz, a gente contratou uma pessoa semana passada pra logística. Passado 15 dias, ele falou, e aí, tá preparada pra trabalhar? Eu falei, como assim? Ele, meu gerente tá aqui, tá precisando de uma vaga. Eu falei, pra ontem. Aí eu trabalhava de driver, saí do restaurante brasileiro, agradeci, fiquei 2 semanas lá. Eu trabalhava o dia inteiro, até 3 horas da tarde na logística e ia de driver à noite, porque o meu salário ainda não era pra viver 100%. E aí, logo depois minha permissão de trabalho, eu fui contratada full time, fiquei lá. E foi assim que eu comecei a trabalhar na área de logística. Então, como é que eu iniciei com a minha empresa? Eu fiquei trabalhando na área de logística e de compras por mais de 4 anos. O Covid veio e eu, diferente das pessoas, eu não perdi o meu trabalho. Então, eu estava muito bem empregada já, numa empresa super grande aqui, com todos os benefícios. E eu também fazia contabilidade de um general contractor à noite. Eu tinha 2 trabalhos, ganhava super bem, já estava casada, já tinha comprado a minha casa e tudo. Estava numa vida financeiramente estável, assim, realizada, porque sempre foi meu sonho trabalhar com empresa americana, assim. Então, só que me faltava algo também. E aí o Covid veio, mas assim, eu até estava fazendo terapia na época, era como se faltasse alguma coisa, eu não sabia explicar. E aí, a gente assistia muito vídeo de Netflix sobre a Amazon, do pessoal que comprava containers, essas coisas assim. Aí ele falou assim, por que você não faz Amazon? Só pra testar. Aí eu falei, vamos fazer e tal. Botei no YouTube. Aí vi um menino de 18 anos contando que ele vivia de Amazon, assim. Falei, cara, pô, se esse menino consegue fazer, eu vou fazer. Na época eu tinha recebido aquele cheque do Biden, era $1.200 e não ia pesar no meu orçamento. Falei, vou pegar esse cheque, o custo dele acho que era $400. Peguei e fiz. Super básico da Amazon e tinha um Discord. E foi ali final de novembro e início de dezembro. Fiz o curso, toda empolgada, abri minha conta. E aí comprei 2 produtos que estavam bombando na época. Era aquela época que estava tudo restrito. Em Nova York, Boston, muito frio, só podia se comer outdoor. Então surgiu uma necessidade daqueles patio heaters, aquele aquecedor, sabe aquecedor externo? E aí virou uma febre que a gente comprava esses aquecedores de $80 e vendia-se na Amazon por 400. Pasme. Eu já cheguei um pouco atrasada nessa onda do patio heater, mas eu lembro que eu consegui comprar 2 patio heaters e um inflável que eles indicaram nesse Discord e mandamos pro Amazon sem contar pra ninguém que tava fazendo FBA. E assim que chegou, vendeu. Eu falei, uau, rapaz, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei, tipo assim, eu trabalhava o dia inteiro, às vezes à noite, chegava em casa e tudo que eu colocava na loja vendia numa velocidade absurda. Eu achei umas canequinhas que você coloca no Pires, o Pires é um aquecedor. Eu vendi $36 mil no meu primeiro mês dessas canecas. Eu saía na Target, no Walmart, igual uma doida de madrugada, assim, à noite, final de semana, comprando essas canecas e vendendo. E eu e meu marido, a gente ficava até 2, 3 horas da manhã encaixotando essas garrafinhas. E aí no dia seguinte ele saía com metade das caixas na van dele e eu saía com metade das caixas no meu carro. Eu trabalhava, na hora do almoço eu corria pro correio, passava na UPS, deixava as coisas, voltava. E aí quando eu chegava em casa eu tinha que procurar mais coisas e fiquei nessa brincadeira até o dia 18 de dezembro. Eu falei, uau, teve um dia que a gente vendeu $8 mil. Aí ele falou assim, você vai ter que sair do seu emprego. Eu falei, você tá doida? Eu vou sair do meu trabalho. Não é assim, querido. Ele falou, Sara, $8 mil num dia, tipo assim, é loucura. Porque realmente, né, eu não imaginava. Eu sei que eu levei até o dia 18 de dezembro. Aí eu pensei, falei, putz, tem uma coisa aí. E foi assim, então a gente não contava pra ninguém, foi ralação, a gente ficou na correria. E eu levei até $36 mil em dezembro, porque eu segurei o pé. Eu tinha ali uma oportunidade, mas não tinha um negócio.
Então foi quando eu descobri a oportunidade de vender na Amazon, comprando de mercados mesmo, Walmart, Target, comprando de mercados em preço regular, coisas que não estavam nem na promoção e revendendo mais caro na Amazon. O mundo inteiro se abriu para mim. Foi assim que eu comecei meu negócio. Hoje, eu tenho uma empresa que revende dentro da Amazon, Estados Unidos. Eu compro de distribuidores e também compro de lojas varejistas. Então, eu continuo comprando do Walmart, Target, mas mais online. O negócio hoje é 70% de distribuidor, 30% aí que eu faço nesses mercados, mais o Costco e Sam's, que a gente consegue comprar volume. E hoje, essa empresa já faturou mais de 3 milhões de dólares. Em 3 anos, foram mais de 3 milhões de dólares. Ano passado a gente faturou 1,5 milhão. E aí, eu também tenho uma empresa que educa pessoas e ensina pessoas a vender na Amazon, que foi a minha segunda virada de chave aqui. Ano passado, já tinha mudado da minha casa, porque assim, essa correria começou da Amazon. Eu fiquei de dezembro de 2020 até maio de 2021 trabalhando da minha casa. Que é o bacana, que você pode trabalhar de qualquer lugar, com o que você tem e tudo. Chegou um ponto que eu não tinha mais nem sala, nem cozinha, nem quarto, nem garagem. Era tudo caixa. Eu já tava incomodando essa questão do espaço. E eu tava muito exausta, assim, eu tava quase à beira... Eu cheguei a ter uma crise de pânico, de exaustão. Porque, imagina, 2 empregos mais a Amazon, um volume muito alto e tudo. Então, quando foi maio de 2021... eu decidi pedir demissão do meu emprego. E engraçado que Deus responde. Foi o mês que eu vendi mais, assim, da primeira vez, eu vendi acima de 100 mil dólares no mês que eu pedi demissão. Então foi a confirmação de que a minha decisão estava correta. E, gente, eu venho de uma vida que eu tinha tudo e depois passei a ter nada. Então essa instabilidade sempre foi algo que me perseguia muito. Eu tive muito medo de ficar sem dinheiro e tal. Sempre ralei, corri muito atrás das minhas coisas. Mas estabilidade sempre foi uma coisa muito importante. Então deixar um trabalho dos meus sonhos para empreender era um sonho, mas era também uma coisa que, assim... pesava ali. Conversei com meu marido, foi uma decisão super correta e tudo. E aí eu continuei da minha casa até novembro. Aí vamos pegar um warehouse, aí mais medo, né? Aí a gente decidiu mudar pro warehouse, veio todo arrebentado o warehouse. Eu tive que reformar tudo, então foi piso, banheiro, tudo. A gente teve que fazer tudo, meter a mão na massa mesmo e fazer. E aí eu fiquei trabalhando só com a Amazon exclusivamente de dezembro até, vamos falar ali, maio, junho. E trabalhando, e já no warehouse a gente já recebia distribuidor, pallet e tudo. O que aconteceu? Quando eu olhei, todo o treinamento que eu fiz foi com os americanos. Eu aprendi inglês aqui com 6 meses e tudo. Nada de preconceito, tudo, mas foi o que foi aparecendo pra mim. Quando eu comecei a seguir as pessoas brasileiras, algumas pessoas brasileiras, e as pessoas que vendiam na Amazon, tinham 2 características. Umas que prometiam a riqueza do dia pra noite, e outras que eu acredito que davam palavras bonitas e complicadas pra parecer que era mais difícil do que era, sabe? Daí eu comecei a compartilhar meu dia a dia. Eu sempre fui muito avessa a compartilhar minha vida, assim. Eu sempre fui muito reservada. E eu sempre tive muito medo de ensinar e tudo. Todo mundo me pedia curso. Eu falei, vou compartilhar. E aquilo ali virou loucura. Por quê? Eu comecei a compartilhar meu dia a dia e comecei a ajudar a comunidade. As pessoas que vendiam na Amazon vinham de 2, 3 cursos e não sabiam desbloquear. Então não existia, ou se existia, eu não conhecia, tanta gente que compartilhasse tanto e desse informação gratuita. E assim eu comecei. Foi muito rápido. E aí, em agosto, foi julho ou agosto, eu comecei a compartilhar. Lancei minha mentoria individual em agosto, bombou assim. Depois eu decidi gravar o Level Up e fui fazendo... hoje eu tenho um curso que ensina as pessoas a revenderem na Amazon. Pra quem nunca mexeu com isso ou pra quem já tá aí e não consegue escalar, porque a gente colocou muito completo. Então virou uma comunidade mesmo. A Us na Amazon, eu falo que foi uma virada de chave na minha vida, porque eu tive que aprender a lidar com essa exposição, né, com a internet, a ensinar para as pessoas o meu conhecimento, em paralelo gerenciar minha outra empresa, que sustenta o meu negócio, né? Então eu tive que gerenciar 2 empresas e acabou que, sem programar, eu passei a ter uma empresa de e-commerce nos Estados Unidos que revende dentro da Amazon e outros marketplaces, e também tem uma empresa de educação onde eu ensino a comunidade brasileira que mora aqui, pessoas também que moram no Brasil, a revender e fazer o que eu faço. Quando eu comecei, eu não sabia, mas a maioria das pessoas que se interessam em revender na Amazon e compram cursos de Amazon ou interessam por esse tipo de conteúdo são mulheres. Porém, as mulheres são minoria em ensinar. Então, a Us na Amazon, na época, eram mulheres trabalhando ali dentro, eu ensinando, e eu acho que eu sou 5%. Se você olhar todos os brasileiros hoje que ensinam sobre a Amazon, a maioria são homens, embora o público que consome é de mulheres. Então eu acredito que a gente também quebrou uma barreira ali. Hoje a maioria dos meus alunos são mulheres, eu não
foco especificamente nas mulheres, mas é um prazer pra mim. Fui criada por uma mãe solteira, então toda vez que eu vejo uma mulher empreendendo, é algo que eu dou muito valor, né? Qualquer pessoa que empreende, na verdade, eu não sou mulher. Mas hoje é um privilégio poder falar para as pessoas e ensinar as pessoas a empreenderem. Quando você vem, você já escuta, vai limpar a casa, vai fazer construção. E as pessoas falavam assim, não vou trabalhar na minha área. As pessoas falavam, não vai, você tá doida. Vou aprender inglês. Não vai, eu tô aqui há anos, não aprendo. Eu vou aprender, 6 meses eu aprendi. Eu vou trabalhar na minha área, consegui. Eu vou montar meu negócio. Pra quê? Sempre tem aquela barreira, né? Mas o que eu falo hoje, que me dá mais, assim, orgulho do que eu faço, que é da parte da US na Amazon, é dar mais uma opção para as mulheres e para os homens também, de que não é só construção, limpeza, trabalho braçal. Tudo bem, se você tá feliz fazendo isso, tá ótimo. Mas tem muita gente aqui que não está feliz fazendo o que tá fazendo. E o e-commerce é um negócio que você pode começar com muito pouco dinheiro, fazer da onde você quiser. Então ele te possibilita sair do seu trabalho convencional a longo prazo e viver 100% disso. Então, eu já tenho alunos que... tem uma aluna minha que mandou mensagem, falou, saí da depressão, comecei a trabalhar 100% com a Amazon, depois que ela fez o curso da gente. Depois o marido saiu do emprego. E hoje ela e o marido estão em função da Amazon e ela me liga às vezes chorando, agradecendo, porque era o sonho da vida dela. E ela já estava aqui e não via perspectiva. E outras pessoas e outras histórias. Mas o que eu acho mais interessante é você poder empreender nesse país e você dar uma opção de que não é só trabalho braçal, que o brasileiro pode vir para cá e empreender. Então é isso que hoje me deixa muito feliz. Eu tive dificuldades para empreender porque eu acredito que não tinha muito conteúdo disponível, né? Não existe uma faculdade para vender na Amazon. Então a gente tem que, quando eu comecei, eu tinha uma oportunidade e não tinha um negócio. Eu queria, por exemplo, saber o que ia vender no mês seguinte, eu queria entender dos números. Eu vinha de um background ali de logística e de compras, onde você tem controle das coisas. Quando eu comecei, eu só fazia, não tinha conhecimento. Então essa foi uma grande barreira. A questão de espaço também foi super difícil, porque foi da minha casa. E com relação a empreender, a dificuldade de ser mulher, eu nunca visei muito isso. Porém, eu percebo, muito leve, vamos falar, que as pessoas tendem a criticar muito essa questão do visual. Então, por exemplo, eu dou um conteúdo muito bacana e a gente rala, eu tô ali ralando, tô trabalhando, tô suada e as pessoas estão preocupadas com o meu cabelo, com a minha roupa, duvidando da minha credibilidade, sempre estão querendo ver meus números, sempre. E eu vejo que eles não fazem isso com outros homens. Mas é algo que eu tô começando, que eu percebi em alguns momentos e que eu bati de frente ali. Eu falei, não, é meu espaço, eu mereço estar aqui, eu vou continuar. Mas é sempre assim, a gente tem que estar mais arrumada do que todo mundo, tem que estar maquiada, tem que estar isso, aquilo. E eu ligo a câmera e gravo. Bom, são 2 trabalhos, né? Então, na minha empresa da Amazon, meu propósito é vender o máximo possível, sem perder minha cabeça, numa margem de lucro tranquila. E o meu propósito hoje na Amazon, que eu acho que o meu grande orgulho, é transmitir conhecimento para os meus alunos e transformar a vida das pessoas. É dar uma oportunidade para elas mudarem de vida, assim, de empreender mesmo. Então, eu tento estudar o máximo possível, ser mais clara possível, me dedico muito, muito mesmo ao que eu faço. E é muito gratificante ver a vida das pessoas sendo transformadas através do meu conhecimento. Eu falo que o resultado é todo do aluno, não é meu. Eu falo da regra 70-30. 30% é o que eu ensino, são as ferramentas e tudo. 70% depende da pessoa. Porque é ela que tem que estudar, ela que tem que procurar o produto, ela que tem que analisar. Mas quando esse conjunto vem e forma o 100%, a gente vê a transformação, né? E a evolução. A minha inspiração é minha mãe. Sempre foi. Minha mãe é uma guerreira, assim. A gente trabalhou... A gente passou um sufoco, assim, pra ter tudo, assim. Foram anos de muita dificuldade, uns 3 anos ali. E a minha mãe até hoje trabalha, assim, de uma forma exaustiva. Ela trabalha muito, nunca deixou faltar nada pra mim e pra minha irmã. Em situações de mais dificuldade, mesmo assim ela trabalhava, ela ralava. Ela sempre foi trabalhava muito, mas ao mesmo tempo ela sempre foi muito presente. Eu falo com minha mãe todos os dias, a gente tem uma relação muito próxima. Então a minha inspiração mesmo é ela. Eu vejo que, assim, o fato de eu ser mulher, o fato de eu ser casada, nada disso é impeditivo pra eu ir lá trabalhar e fazer o meu, sabe? Porque eu vi minha mãe fazendo a vida inteira. Então a minha inspiração vem dela.
O que eu atribuo ao meu crescimento profissional? Eu acho que é força de vontade de vencer, determinação. E pra mim, pode estar caindo o mundo, eu faço o que precisa ser feito. E eu funciono muito bem em tempos de crise. Então, pode estar acontecendo o maior perrengue, pé d'água. Eu tenho uma clareza. Se eu decidir fazer alguma coisa, eu vou atrás. Pode acontecer o que for, nada me impede de chegar onde eu quero chegar. Nada. Eu sou muito determinada. Olha, eu gosto muito de viajar. Eu e o Rafael, a gente gosta muito de viajar mesmo. Sempre que a gente pode, a gente viaja. Mas no meu dia a dia, eu confesso que eu vou pro trabalho, eu volto pra minha casa, pros meus gatos. Eu amo ficar na minha casa, no meu sofá, assistir filme, Netflix. Eu não tenho saído muito quando a gente sai pra restaurante. E a nossa diversão mesmo vem de viagens. Então, assim, se eu tiver que gastar dinheiro com alguma coisa, é pra viajar. É o que me deixa feliz. Então, eu tô sempre que eu posso, eu vou viajar, a gente pega o carro, a gente sai, vai pra Orlando, vai pra outros estados, vai pro Brasil. Então, a gente sempre tá programando. Então, o que a gente faz mesmo de lazer é isso. E churrasco em casa. A minha relação com Miami é maravilhosa. Eu adoro essa área daqui. Eu prefiro morar um pouco mais pro norte, que é mais tranquilo, tem menos trânsito, a qualidade de vida é um pouco melhor. Miami é super lindo, mas centro de Miami já não dá muito pra morar por conta do trânsito, da correria que é da vida. Eu gosto um pouco mais do interior, gente. Então eu fui criada indo visitar meu pai no interior e eu gosto da vida um pouco mais pacata. Eu sou muito agitada, mas eu sou aquela pessoa mais... A minha vida, eu gosto dela um pouquinho mais pacata. Mas a minha relação com essa área aqui é maravilhosa. É onde eu me encontrei, é onde eu realizei meus maiores sonhos. E assim, eu me sinto em casa aqui. Pra mim, ter sucesso é poder fazer o que eu gosto. É poder não responder pra ninguém mais hoje em dia. É poder vestir o que eu quiser. Falar o que eu quiser. E, na verdade, pra mim, liberdade geográfica e liberdade financeira são duas coisas que eu sempre almejei. E eu, graças a Deus, estou conseguindo. Então, pra mim, ter sucesso hoje é isso. É poder empreender aqui, num país que eu sempre sonhei morar. E poder viver do que eu amo fazer. E poder transformar a vida de pessoas também. Uma mensagem para quem deseja empreender e tem medo de arriscar. Não escute ninguém. Não tenha medo. Se você tem vontade de empreender, você pode abrir um negócio em paralelo ao que você está fazendo, porque no final das contas todo mundo precisa de pagar as contas, né? E a gente precisa sobreviver. Tem que fazer o que precisa ser feito. Então não tenha medo de fazer o que precisa ser feito, mas não escute outras pessoas, porque às vezes as pessoas não falam nem por mal, mas elas falam com base na realidade delas. E nem todo mundo aqui teve a sorte ou o privilégio de poder fazer o que ama, de poder empreender, ou nem teve força de vontade também, ou não tem o conhecimento. Então hoje as coisas estão muito mais fáceis. Só depende de você, assim. Então se você tiver ficado 2, 3 trabalhos para poder fazer do seu negócio uma realidade, faça. Mas faça consciente, né? Porque também empreender para você se enfocar também não vale a pena. Então o que eu falo para todo mundo, começa com o que você tem, corre atrás, se dedica, fica no seu trabalho o máximo que você puder e vai empreendendo. Uma hora a coisa vai engatar. E aí você vai poder viver 100% do que você desejou empreender. A cidade delas. Nós mulheres, a gente tem, assim, tem potencial para fazer tudo o que a gente quiser. Tudo que a gente quiser. É um privilégio, né, ser mulher. Não é fácil. Mas esse país aqui te permite tanta coisa. Te permite empreender, viver com dignidade. Então, assim, essa questão de você ser mulher ou não te impede de nada. Não te impede de nada. Então, a cidade é delas, com certeza.